Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a intercessão de Abraão por Sodoma. Em atenção ao texto de Gênesis capítulo 18, versículos 23 ao 33. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também. Faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não o farei, por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 18, versos 23 ao 33. A comunhão com Deus é mantida pela palavra e pela oração. Na palavra, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com ele. Deus tinha revelado a Abraão as suas intenções a respeito de Sodoma. Com base nisto, Abraão aproveita a oportunidade para falar com ele a favor de Sodoma. Observe que a palavra de Deus é boa para nós quando nos fornece material para a oração e nos motiva a isto. Quando Deus fala conosco, nós devemos considerar o que temos a lhe dizer sobre o assunto. Observe que, ponto número 1, a solenidade com que Abraão se dirige a Deus nesta ocasião. Chegou-se Abraão. Verso 23. A expressão indica, primeiro, um interesse santo. Ele empenhou seu coração para se chegar a Deus. Jeremias 30, verso 21. Sodoma será destruída, e eu não vou falar nenhuma palavra a favor dela. Segundo, uma santa confiança. Ele se aproximou com a certeza da fé. Chegou-se como um príncipe. Jó 31, verso 37. Observe que quando nos dirigimos ao dever da oração, devemos nos lembrar de que estamos nos aproximando de Deus para que possamos estar cheios de uma santa reverência a Ele. Levítico 10, verso 3.
Ponto número 2. O escopo geral desta oração. É a primeira oração solene que temos registrada na Bíblia, e é uma oração pedindo que Sodoma seja poupada. Abraão, sem dúvida, abominava enormemente a iniquidade dos sodomitas. Ele não viveria entre eles como Ló, nem que eles lhe tivessem dado a melhor terra na sua região. Mas ainda assim, ele orou fervorosamente por eles. Observe que, embora o pecado deva ser odiado, os pecadores são dignos de piedade e merecem as nossas orações. Deus não se compraz com a morte deles, nem nós devemos desejar o dia lamentável, mas protestar contra ele. Primeiro, ele começa orando para que os justos entre eles possam ser poupados e não envolvidos da calamidade comum, pensando, em particular, no justo Ló, cujo comportamento malicioso contra ele já tinha sido esquecido e perdoado há muito tempo, com o testemunho do seu zelo amistoso em resgatá-lo, antes pela sua espada e agora pelas suas orações. Segundo, ele transforma a sua oração em uma petição para que todos possam ser poupados, em nome dos justos que havia entre eles, com o próprio Deus estimulando este pedido e, na verdade, colocando-o na sua resposta ao primeiro pedido. Verso 26. Observe que nós devemos orar não somente por nós mesmos, mas também por outros, pois somos membros do mesmo corpo, pelo menos do mesmo corpo da humanidade. Somos todos irmãos. Ponto número 3. As graças particulares que se destacam nesta oração. Primeiro, aqui existe grande fé, e é a oração da fé aquela que prevalece. A sua fé apela a Deus, ordena a causa e enche a sua boca com argumentos. Ele age com fé, especialmente sobre a justiça de Deus, e está muito confiante. Deus não irá destruir os justos com os ímpios. Verso 23. Não, longe de ti, que faça tal coisa. Verso 25. Não devemos alimentar nenhum pensamento que menospreze a honra da justiça de Deus. Veja Romanos capítulo 3, versos 5 e 6. Observe que, neste mundo, os justos estão misturados com os ímpios. Entre os melhores estão, normalmente, alguns maus, e entre os piores, alguns bons. Até mesmo em Sodoma, um Ló. Embora os justos estejam entre os ímpios, o Deus justo certamente não irá destruir os justos juntamente com os ímpios. Embora neste mundo eles possam estar envolvidos nas mesmas calamidades comuns, ainda assim, no grande dia, uma distinção será feita. Os justos não serão como os ímpios. Verso 25. Embora possam sofrer com eles, que não sofram como eles. As calamidades comuns são, para os justos, uma coisa bastante diferente daquilo que são para os ímpios. Isaías 27, verso 7. De que o juiz de toda a terra fará o que é certo. Sem dúvida, ele o fará, porque é o juiz de toda a terra. É o argumento do apóstolo, Romanos capítulo 3, versos 5 e 6. Observe que Deus é o juiz de toda a terra. Ele dá ordens a todos, toma conhecimento de todos e pronuncia sentença sobre todos. Este Deus Todo-Poderoso nunca fez, nem fará, nenhum mal a nenhuma das criaturas, seja retendo aquilo que é certo ou exigindo mais do que é certo. Jó capítulo 34, versos 10 e 11. Segundo, aqui a grande humildade, um profundo senso da sua própria indignidade. Verso 27. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. E novamente, verso 31, ele fala como alguém surpreendido com a sua própria ousadia
e com a liberdade que Deus graciosamente lhe permitia, considerando a grandeza de Deus. Ele é o Senhor, e a sua própria inferioridade, pó e cinza. Observe que os maiores homens, os mais consideráveis e dignos, são somente pó e cinza, inferiores e vis, diante do Senhor, desprezíveis, frágeis e moribundos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nos convém reconhecer reverentemente a vasta distância que existe entre Deus e nós. Ele é o Senhor da glória. Nós somos vermes da terra. O acesso que temos ao trono da graça e a liberdade de expressão que nos é permitida são, com razão, motivo de humilde assombro. 2 Samuel 7, verso 18. Um terrível temor do desprazer de Deus. Não se ire o Senhor. Verso 30. E novamente, verso 32. Observe que a impenitência que os crentes usam quando se dirigem a Deus é tal que, se estivesse lidando com um homem como eles, não poderiam deixar de temer que este se zangasse com eles. Mas aquele com quem nos relacionamos é Deus, e não homem. E quem quer que ele possa parecer, não está realmente indignado com as orações dos justos. Salmo 80, verso 4. Pois elas são o seu contentamento. Provérbios 15, verso 8. Ele se alegra quando lutamos com ele em oração. Mesmo quando recebemos sinais especiais do favor divino, devemos zelar por nós mesmos, para que não nos façamos odiosos ao desprezar divino. E, por isto, devemos trazer o mediador conosco nos braços da nossa fé, para expiar a iniquidade daquilo que é santo para nós. Terceiro, aqui a grande caridade. Uma opinião caridosa sobre o caráter de Sodoma. Por pior que fosse, Abraão julgava que houvesse diversas pessoas boas nela. É conveniente que esperemos o melhor dos piores lugares. Entre as duas coisas, é melhor errar neste extremo. Um desejo caridoso pelo bem-estar de Sodoma. Abraão usou todo o seu interesse pelo trono da graça, pedindo misericórdia para eles. Nós nunca o encontramos tão fervoroso, apelando a Deus por si mesmo e pela sua família, como aqui, apelando por Sodoma. Quarto, aqui existe grande ousadia e confiança com fé. Ele tomou a liberdade de escolher um determinado número de justos que ele supunha haver em Sodoma. Se porventura houver 50 justos, verso 24. Ele avançou sobre as concessões de Deus repetidas vezes. Mesmo que Deus concedesse muito, ele ainda pediria mais, com a esperança de alcançar o seu objetivo. Ele trouxe os termos ao mínimo possível, por vergonha, pois teria alcançado a misericórdia, se houvesse somente 10 justos em 5 cidades. E este número era tão baixo que talvez ele tenha concluído que eles seriam poupados. Ponto número 4. O sucesso da oração. Aquele que lutou desta maneira venceu maravilhosamente, como um príncipe que desfruta o poder de Deus. Ele alcançou a bênção do Deus precioso e bendito. Foi somente pedir e receber. Primeiro, a boa vontade geral de Deus é exibida no fato de que ele consentiu em poupar os ímpios por amor aos justos. Veja como Deus é rápido para mostrar misericórdia. Ele até procura uma razão para isto. Veja as grandes bênçãos que as pessoas boas são para qualquer lugar, e quão pouco se favorece aqueles que as odeiam e perseguem. Segundo, o favor particular de Deus a Abraão está demonstrado no fato de que ele não deixaria de conceder até que Abraão deixasse de pedir. Tal é o poder da oração. Por que então Abraão deixou de pedir quando tinha conseguido ir tão longe,
a ponto de conseguir poupar o lugar se ali houvesse apenas 10 pessoas justas? Ou porque reconheceu que ela merecia ser destruída se ali não houvesse este número de justos? Como o vinhateiro que consentiu que a árvore infrutífera fosse cortada se mais um ano de experiência não a tornasse frutífera, Lucas 13, verso 9. Ou porque Deus impediu que o seu espírito pedisse ainda mais. Quando Deus determina a destruição de um lugar, ele proíbe que se ore por este lugar. Jeremias 7,16, capítulo 11, 14 e capítulo 14, verso 11. Ponto número 5. Aqui está o final da conversa. Verso 33. Primeiro, foi-se o Senhor. As visões de Deus não devem ser constantes neste mundo, onde é somente pela fé que podemos vê-lo diante de nós. Deus não se foi até que Abraão tivesse dito tudo o que tinha a dizer, pois ele nunca se cansa de ouvir orações. Isaías 59, verso 1. Segundo, Abraão retornou ao seu lugar tão orgulhoso com a honra que lhe tinha sido feita, nem por estas extraordinárias conversas que surgiram no curso normal do dever. Ele voltou ao seu lugar para observar o que iria acontecer. E ficou provado que a sua oração tinha sido ouvida, mas ainda assim Sodoma não foi poupada, porque não havia nela 10 justos. Não podemos esperar muito do homem, nem pouco da parte de Deus.